Em primeiro lugar, loucura é um termo leigo, não é um termo técnico da psiquiatria, né? O leigo tem uma noção mais ou menos vaga do que é o louco, o que é o maluco, o que é o biruta. Em psiquiatria a gente não usa essa palavra, mas em geral o leigo classifica como louco, o psiquiatra chama de psicótico. É uma doença mental psicótica, é aquela com maior gravidade em que o indivíduo de alguma forma ele sai do contato com a realidade, ele vê a realidade de uma forma distorcida, ele pensa de uma forma fora do normal. Por exemplo, existem dois sintomas que são os sintomas principais entre os sintomas psicóticos: delírios e alucinações. Os delírios são ideias em geral falsas, muito frequentemente de conteúdo impossível, ideias que não se baseiam nos dados da realidade e até independem dos dados de realidade. A forma mais frequente de delírio é delírio de perseguição. O indivíduo julga que está sendo perseguido por alguém, que alguém trama alguma coisa contra ele, que alguém quer matá-lo, prejudicá-lo de alguma forma. Acredita nisso mesmo que não tenha nenhuma base real e mesmo tendo a crença dele incompatível com a realidade. Ele não leva em consideração a realidade para pensar nisso. Mas existem outras formas de delírio de grandeza. O indivíduo achar que é Deus, que criou o mundo, que pode ler os pensamentos das outras pessoas. Delírios de culpa, o indivíduo acha que cometeu crimes terríveis, que é um grande pecador. São muitos temas diferentes de delírio. E a alucinação, que é o outro sintoma psicótico, entre os mais importantes, é quando o indivíduo é uma alteração da senso-percepção, ou seja, afeta o que o indivíduo vê, ouve, ou paladar, ou olfato. Ele percebe alguma coisa no ambiente quando, na verdade, aquele estímulo está ausente, o objeto não está presente. Então, na alucinação auditiva, o indivíduo ouve vozes quando não tem ninguém por perto, quando não tem ninguém está falando, ninguém do lado dele ouve as mesmas vozes, as vozes são ouvidas mesmo sem haver o estímulo correspondente. Ou ter visões, alucinação visual, ele vê algo diante dele que, na verdade, não está presente. Então, os quadros psicóticos em psiquiatria, o leigo chama de uma forma geral de louco, correspondem a doenças que têm sintomas psicóticos, basicamente delírios e alucinações. Aí são várias doenças que podem ter sintomas psicóticos. Esquizofrenia é uma delas, transtorno delirante, o transtorno esquizoafetivo, transtornos do humor podem ter sintomas psicóticos, eventualmente, nem sempre. Psicóticos são apenas uma parte da psiquiatria. Existem muitos transtornos mentais que não cursam com sintomas psicóticos. Por exemplo, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade social ou fobia social, os transtornos de personalidade, muitos outros não têm sintomas psicóticos. Então, habitualmente, o leigo não chama de louco, mas faz parte do espectro que a psiquiatria investiga e trata. O leigo usa a palavra louco, loucura, de uma forma até elogiosa, ação ao gênio, a pessoa que é diferente faz algo admirável. Como eu falei, é um termo leigo, então não tem muito rigor para usar essa palavra, não é um termo técnico de maneira nenhuma, mas existe isso em comum entre, sei lá, a pessoa genial, extremamente criativa e o doente mental, o grave, porque ambos saem da norma, saem do que é o esperado, saem do que é comum. E até, talvez não por acaso, parece haver uma certa relação entre doença mental e criatividade. Criatividade na área artística, científica, etc. Tem alguns estudos mostrando que entre escritores escritores importantes, a taxa de doença mental é acima da média da população geral, artistas de uma forma geral. E na família de grandes cientistas e grandes artistas também você tem mais casos de doença mental grave do que na média da população geral. Então, como eu falei, isso é calculado até estatisticamente. E você tem exemplos famosos. Einstein tinha um filho que tinha diagnóstico de esquizofrenia.
vários escritores famosos cometeram suicídio, como Ernest Hemingway, a Virginia Woolf, o Van Gogh, sem a menor dúvida, tinha uma doença mental. O consenso hoje em dia, que é especulação, né? Nenhum psiquiatra o examinou, mas se acha que ele tinha transtorno bipolar, cortou a própria orelha, cometeu suicídio, né? Deu um tiro na cabeça. Então parece, não se sabe exatamente porquê, aí a especulação, mas talvez envolvendo como o delírio é uma forma de pensar diferente do normal, mas a criatividade artística, científica também. Então talvez seja a ligação entre as duas coisas que explicaria de uma forma muito vaga esse tipo de ligação entre a criatividade artística e a loucura. Por outro lado, também aconteceu muito o seguinte, especialmente no passado, na relação ao movimento antipsiquiátrico, que teve seu auge na década de 60, de que em parte negava a existência da doença mental, ocupava a família pela doença mental e via o doente mental como um indivíduo revolucionário, que o Estado, a sociedade queria reprimir indevidamente, que o louco era uma pessoa especial que deveria ser valorizada e não tratada, e não internada, o que, na verdade, é um erro grande, porque o indivíduo com uma doença mental sofre muito, ele não consegue nem, em muitos casos, cuidar de si mesmo, muito menos mudar a sociedade, ser revolucionário. E houve uma certa distorção, né? Pegaram essa imagem do louco como ser criativo, diferente, ousado e misturaram com o do doente mental grave como se fosse uma coisa só. Com isso, provavelmente prejudicou muita gente de ter a oportunidade de ter um tratamento correto. Então, houve muitas críticas inadequadas, embora a psiquiatria tenha tido suas críticas muito corretas em relação às internações de longuíssimo prazo, em condições terríveis, que obviamente ninguém pode defender esse tipo de coisa, né? A não sei que você seja o dono da clínica, ganhe um monte de dinheiro do Estado com isso, então você, deixando de lado as questões éticas, você vai defender isso, né? Se você não tem esse interesse egoísta e financeiro, não tem como defender tratar o doente mental de forma desumana, né? Em primeiro lugar, esse termo neurose ele foi até retirado das classificações mais modernas, porque ele era muito vago, pouco definido, mas os quadros classicamente descritos como neuróticos ainda estão nas classificações, às vezes com outros nomes. Tem um problema, o transtorno obsessivo-compulsivo, antigamente era neurose obsessivo-compulsiva, aí não mudou muito, só substituiu a palavra neurose pela palavra transtorno. Mas entre as antigas neuroses, talvez seja aquela mais louca, porque o indivíduo tem aqueles rituais, já foi chamada de loucura da dúvida, a antiga neurose obsessivo-compulsiva. O indivíduo sai de casa, será que eu tranquei mesmo a porta de casa? Será que não está aberta e qualquer pessoa pode entrar, me roubar? Será que eu desliguei mesmo o gás e minha casa vai explodir? Então o indivíduo saiu de casa, ou ele volta 200 vezes para conferir a mesma coisa, que são os atos compulsivos, ou ele vai no local de trabalho, de estudo e não consegue se concentrar em nada porque fica aquela dúvida toda hora voltando à mente dele. Desliguei o gás, tranquei a porta, não consegue fazer mais nada, não consegue se desligar desse pensamento que é a ideia obsessiva. Aí essa talvez seja, das antigas neuroses, aquela mais chamada de loucura, ou talvez até mais grave, algo mais próximo do que o leigo chama de louco mesmo. Embora sejam termos mal definidos, e neurose bem mais mal definido do que psicose, mas de uma forma geral os quadros psicóticos são mais graves mesmo que os neuróticos, e os quadros psicóticos cursam com uma perda do contato com a realidade, né? Ter uma ideia incompatível com a realidade, o delírio, ou ver ou ouvir alguma coisa quando essa coisa não está presente, uma alucinação. Então, nos antigos quadros neuróticos, você nunca tem, por definição, nunca tinha sintomas psicóticos. Um indivíduo com transtorno obsessivo-compulsivo atual, transtorno fóbico, ou antiga histeria, por definição, nunca poderia delirar nem alucinar. Senão o diagnóstico teria que ser outro.
Tem vários níveis também de automutilação, né? Muitas vezes é uma coisa só se cortar superficialmente, assim, muitas vezes são para chamar a atenção, falsas tentativas de suicídio. Chegando até aqueles casos do indivíduo cortar a própria orelha, como Van Gogh fez, que nesse sentido muito mais grave e ligado para ter automutilação mesmo, não meramente se ferir superficialmente, são transtornos mentais muito graves, um quadro como de esquizofrenia, um retardo mental muito profundo, vai contra todo um instinto de autopreservação, né? Como o suicídio, que seria o extremo, né, da automutilação, né? É uma coisa incompreensível do ponto de vista biológico, como é que alguém pode se matar, porque a evolução nos preparou para tentar sempre manter a vida, né? Mas a maioria dos casos de suicídio, com certeza mais de 90%, estão ligados à doença mental e mais especificamente depressão. E a depressão tem uma agressividade muito intensa, autodirigida, né? Então daí as ideias de culpa, o indivíduo se acusa de coisas que na verdade ele não fez ou exagera. Então a automutilação obviamente tem uma ligação com essa coisa de autopunição. Transtorno de personalidade antissocial. Sociopata é um termo clássico, mas quer dizer a mesma coisa. Ou psicopata, embora psicopata seja um termo ruim, porque psicopata poderia ser o equivalente a nefropata, a pessoa que tem problema de rins, ou cardiopata tem problema de coração, psicopata que tem problema psiquiátrico. Mas sempre se usou o termo psicopata nesse sentido do antissocial, sociopata, quando poderia ser, a rigor, etimologicamente, em sentido mais amplo, todo doente mental ser chamado de psicopata, só que praticamente nunca foi isso.